Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Histórias de pescador são conhecidas por serem mentira, mas não nesse caso. Ele afirma que tudo aconteceu com ele e que tudo foi real. Acompanhe agora a história de Antônio. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixe o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Olá, caminhante, o meu nome é Antônio. Eu tenho 50 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 20 anos. Olha, eu tenho a história de pescador mais apavorante que você jamais ouviu. E afirmo, essa é verdadeira. Em grande parte são fantasiosas ou mentiras, mas não essa, pois ela aconteceu comigo de verdade. Olha, eu sempre gostei de pescar. Todo final de semana pegava minha vara, as coisas e saía para a beira de algum lago ou represa. Sendo um bom pescador, meu instinto sempre me levava para lugares bons, onde eu sempre pegava grandes peixes. Podemos aprender isso com o tempo, tá? Como pesco desde pequeno, foi muito natural conseguir desenvolver essa lógica. Isso não é uma mentira. Então, eu ouvi falar sobre um local que tinha os peixes mais bonitos da região, os maiores da região, na verdade. Assim, interessei-me e perguntei para um amigo, também pescador, sobre tal local. Sabe como o pescador é desconfiado? Ele afirmou ser cheio de peixes enormes e bonitos, mas ninguém nunca ia pescar lá. Imediatamente eu questionei, por que ninguém vai pescar lá, Oswaldo? Então ele me disse, dizem ser terras amaldiçoadas, e assombrada por um espírito que poderia atacar quem tentasse roubar algo daquelas terras. Eu comecei a rir, pois não estava acreditando que ele teve a coragem de me dizer esse tipo de coisa. Só poderia ser uma mentira. Provavelmente para eu não ir pescar os peixes, mas ele ficou sério e disse já ter visto coisas que o fizeram sair correndo de tal local. Ele continuou contando que João, a história do que havia acontecido no local, havia ficado muito rico, pois construiu uma enorme fazenda de criação e possuía muitos escravos na época. Ele gostava muito de pescar, então construiu uma pequena represa, um açude na verdade, dentro de sua fazenda e encheu com várias espécies de peixes. Era algo invejável, até mesmo por seus amigos que convidava para pescar com ele. Olha, ofereceram muito dinheiro por aquelas terras. E mesmo um dos amigos ajudou um dos compradores a chegar até ele, tendo sempre a mesma resposta, um grande e sonoro não. Dizem que ele tinha um caso com uma das escravas, uma das mais bonitas, e tinha uma ligação muito forte com essas terras. Então ela perguntou, promete que não deixará essas terras caírem nas mãos de mais ninguém? E ele obviamente respondeu, te prometo. Com raiva por não ter conseguido o que queria, um dos compradores pagou seu amigo para acabar com João. Assim, durante uma pescaria na fazenda, ele o assassinou e jogou na água. Logo após a tragédia, a sua esposa acabou com a escrava
e vendendo a fazenda para esse comprador. Depois sumiu no mundo. Porém, João ainda continuava lá cuidando de sua promessa. Dizem que nunca ninguém conseguiu pescar naquele lugar. Fora isso, ninguém fica com a fazenda também, pois o fantasma do pescador sempre aparece para impedir. Assim que ele terminou a história, eu disse: "Você está certo, eu não vou acreditar nessa besteira toda mesmo. Amanhã mesmo eu vou encontrar lugar para pescar lá." Sendo assim, cheguei na borda do rio por volta das 10 da noite, onde tinha uma espécie de pequena represa. Eu não estava nem um pouco com medo. Se essa era a história, a intenção daquela historinha de fazendeiro, ele não conseguiu seu intento. Sentei, armei 3 varas e joguei um pouco de ração na água. Passados alguns minutos, percebi algo. O tempo mudara e eu senti alguns pingos. Nada forte, mas o primeiro estrondo clareou os 2 lados da margem, sabe? Então eu vi que do outro lado da represa havia um vulto sentado, praticamente na minha direção. Levantara-se e parecia estar olhando para mim. Apontei minha lanterna iluminando, já que o estrondo havia passado. O outro lado não havia ninguém. Essa até agora para mim era a maior prova de que era tudo uma mentira, pois havia mais alguém ali. Estava pescando. A lanterna apagou-se de repente e começou a cair uma chuva um pouco mais forte. Sorte que havia como improvisar uma barraca. Na hora percebi que realmente era tudo uma mentira, como pensei. Mas alguém estava ali pescando. Não se importava com tais besteiras, com tais boatos. Assim que a chuva baixou, eu continuei a minha pescaria. Só que de repente, algo estalou, quebrou minha vara. Alguns minutos depois, a segunda também. Ainda continuava escuro e agora talvez a lanterna nem funcionasse. Tentei ligá-la, ela acendeu. Então, vendo que alguém estava fazendo aquilo de propósito, eu comecei a gritar para que a pessoa parasse. Na minha cabeça era óbvio que era alguém tentando me colocar medo. Nessa hora eu ouvi algo mexer na beira da represa, bem em frente onde eu estava sentado. Um pouco de medo de ser algo a me atacar, apontei a lanterna para lá. E nesse momento eu vi algo saindo da água realmente, mas era uma cabeça de uma pessoa. Seus olhos estavam brancos e sua pele estava completamente em decomposição, como se estivesse há muito tempo na água. Na hora, o pavor se instalou e eu arremessei uma pedra em sua direção. Era o que eu podia fazer na hora. Uma voz feminina sussurrou atrás de mim: "Vai embora." Logo após, o ser, com uma voz horripilante, disse: "Sai daqui depressa." Nessa hora, um arrepio percorreu meu corpo e eu me senti tão mal que era quase como se eu estivesse sendo afogado. Senti como se aquilo estivesse atrás de mim, o medo de ser tocado por aquilo era repugnante. Deixei tudo lá, entrei no carro e fui embora, nunca mais voltei para pegar minhas coisas. Logo depois, fui até meu amigo e contei tudo o que aconteceu. Então ele me disse: "Te avisei." Só posso dizer que aprendi com isso a não zombar daquilo que não compreendo e jamais duvidar da existência de algo sobrenatural. Eu não sei dizer o que era aquilo na água, não. Mas o mais próximo que posso chegar é a figura de um morto-vivo. Muito obrigado, caminhante. Coloque aí nos comentários o que você faria no lugar dele. Aproveite. Vai ali embaixo, ó. Clica no like. Isso, clica no like.
Se não gostou, pode dar um dislike, mas inscreva-se no canal. Ou hoje à noite você pode ouvir um... Se você gosta de histórias de terror, nada melhor do que passar a sua noite lendo livros com histórias assustadoras. Livros estes que estão aí na nossa descrição. Adquira já.